Olá, tudo bem? Meu nome é Rosileide Castro, eu sou psicopedagoga e hoje eu vim falar com você um pouco mais sobre a obra de Jean Piaget. Jean Piaget é um dos nomes escritos com letras de ouro na psicologia. Sua teoria sobre aprendizagem cognitiva infantil, é isso mesmo, faz com que o conheçamos hoje em dia como o pai da pedagogia moderna. Jean Piaget descobriu que os princípios da nossa lógica começam a se instalar antes da aquisição da linguagem, gerando-se através da atividade sensorial e motora, em interação com o meio, especialmente com o meio sociocultural. Olha aí a importância do desenvolvimento infantil desde o nascimento da criança. O desenvolvimento psíquico que se inicia com o nascimento e termina na vida adulta é comparável ao crescimento orgânico. E assim como este último consiste inicialmente em um caminho até o equilíbrio. Da mesma forma que o corpo evolui até um nível relativamente estável. Caracterizado pelo final do crescimento e pela maturidade dos órgãos e a vida mental, também pode ser concebida como se evoluísse na direção de uma forma de equilíbrio. Final representando pela pessoa adulta sua influência na psicologia da aprendizagem. O equilíbrio é muito importante na teoria de Jean Piaget. A teoria de Piaget parte da consideração de que esta se realize por meio do desenvolvimento mental, através da linguagem, das brincadeiras e da compreensão. Olha aí a importância da pré-escola, da criança fazer uma boa educação infantil, né? Para isso, a primeira tarefa do educador é a de gerar interesse como instrumento, como qual pode entender e atuar com o aluno. Essas investigações realizadas já há quase 40 anos. Então, para cada atividade, o educador precisa que a criança demonstre interesse pelo objeto de ensino da aprendizagem. Então, não tentam unicamente conhecer melhor a criança e aperfeiçoar os métodos pedagógicos ou educativos, mas sim também incluir a pessoa nesse processo de ensino-aprendizagem. A ideia principal de Piaget é de que é indispensável compreender a formação dos mecanismos mentais da criança. Precisa saber como que a criança aprende, né? Qual que é a janela de oportunidade dessa criança. Então, esse mecanismo mental da criança é necessário captar a natureza e seu funcionamento. Agora, no adulto, sua teorização pedagógica se baseou em quê? Na abordagem psicológica, lógica e também biológica. Assim fica encarnado em sua definição da ação de pensar, onde se parte de pilares condicionados pela genética e se constrói através de estímulos socioculturais. É assim que se configura a informação que a pessoa vai recebendo. Essa informação é aprendida sempre de um modo ativo, por mais inconsciente e passivo que pareça o processamento dessa informação. Segundo a teoria de aprendizagem de Piaget, a aprendizagem é o quê? É um processo que só tem sentido diante das situações de mudança. Por isso, aprender em parte, saber se adaptar a essas novidades. Só vamos saber se a criança aprendeu se houver uma significativa mudança. Essa teoria explica também a dinâmica de adaptação por meio dos processos de assimilação e acomodação em que as pessoas sentem muita dificuldade em entender esse processo. A assimilação
se refere ao modo como o organismo enfrenta o estímulo do entorno em termos de organização atual. É como a pessoa assimila o objeto de ensino, enquanto a acomodação implica uma modificação da organização atual em respostas às demandas do meio por meio da simulação e da acomodação. Tá vendo como é importante a criança assimilar e acomodar? Vamos reestruturando cognitivamente nossa aprendizagem a cada dia, ao longo do desenvolvimento, que é uma reestruturação cognitiva. Nós sempre estamos assimilando e acomodando o tempo todo. A acomodação ou ajuste é o processo por meio de qual o sujeito modifica seus esquemas e estruturas cognitivas para poder incorporar novos objetos, novas aprendizagens. Essa estrutura pode ser conseguida a partir da criação de um novo esquema ou da modificação de um esquema já existente, de maneira que o mesmo estilo e seu comportamento natural e associado possam se integrar como parte do mesmo. A assimilação e a acomodação são dois processos invariáveis no desenvolvimento cognitivo. E para Piaget, a assimilação e a acomodação interagem mutuamente em um processo de equilíbrio, e isso pode ser considerado um processo regulador, em um nível mais alto que dirige a relação entre assimilação e acomodação. John Lennon dizia que a vida é o que acontece quando estamos fazendo outros planos. E muitas vezes parece que isso é verdade. Os seres humanos é preciso de uma certa segurança para viverem tranquilos. E por isso criamos a ilusão de permanência de que tudo está estático e nada muda. Mas isso não é assim, não é verdade. Que funciona, tudo está em constante mudança. Tudo que funciona está em constante mudança, incluindo nós mesmos. Mas não somos conscientes disso, até que mudança é tão evidente que já não temos mais remédio a não ser enfrentá-la. Para Piaget, a inteligência é o que você usa quando não sabe o que fazer. Nós, seres humanos, socializamos por meio da linguagem durante a primeira infância e assistimos a uma transformação da inteligência de ser simplesmente sensorial e motora. Ou seja, na prática, ela se transforma em pensamento propriamente dito, sob a dupla influência da linguagem e também da socialização da linguagem em primeiro lugar. Para Piaget, o principal da educação nas escolas deveria ser o quê? Ser a formação de homens e mulheres que são capazes de fazer coisas novas, de pensar coisas novas, de usar a criatividade e não simplesmente de repetir o que outras gerações fizeram. Homens e mulheres que são criativos, inventivos e descobridores, que podem ser críticos, verificar e não aceitar tudo que é oferecido. Permite o quê? Evocar em suas ausências os objetos até os quais foram dirigidas e as condutas diante de condutas anteriores. Também nos permite antecipar as ações futuras, ainda não executadas, e até substituir, às vezes unicamente pela palavra, sem nunca se realizar. Este é o ponto de partida do pensamento como processo cognitivo e do próprio pensamento de Jean Piaget, por meio de um amplo sistema de pensamento. Neste último pensamento, está mergulhada virtualmente a criança quando consegue dominar a palavra. Esse fato é muito importante
para Piaget. Nesse sentido, como o pensamento acontece o mesmo que com o comportamento, considerado globalmente. Em vez de se adaptar totalmente às novas realidades que descobre e constrói paulatinamente, o sujeito deve começar para uma incorporação trabalhosa dos dados ao seu eu e sua atividade, pois cada criança é única na sua aprendizagem. E essa assimilação concêntrica caracteriza tanto os inícios, o pensamento da criança, quanto aos de sua socialização.